Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste, o podcast do Jornal do Oeste. Aqui nós falamos sobre variedades que vão desde segurança pública, economia, educação, saúde, entretenimento. E hoje, pela primeira vez, nós vamos trazer um tema relacionado com a área do direito. E para conversar aqui comigo, a nossa convidada de hoje é a Andréia Anchal. Andréia, seja bem-vinda. Obrigada, Joana. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E é sempre bom ter a oportunidade de falar sobre a minha área de atuação, como que funciona, né? Esclarecer as dúvidas. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom, fico feliz, Andréia. Mas antes de tudo, eu quero que você conte pra gente quem que é a Andréia, por que escolheu essa área do direito de sucessão familiar, de divórcio, enfim. Então eu me chamo Andréia Anchal, né? Eu sou advogada, sou especialista em família e sucessões. E a área do direito em si, né, a minha escolha pelo curso, ela foi uma escolha meio lógica, assim, não tem muito romantismo, sabe? Às vezes a pessoa coloca uma missão, nunca tive isso, eu fui meio que por eliminatório, eu não me daria bem em engenharia, e aí não sobraram muitas opções, e aí eu vi o direito como um ramo, assim, que eu conseguiria formar uma carreira sólida, né? Então, eu fiz a minha faculdade, né? E a área de família e sucessões, eu costumo dizer que foi a área que me escolheu especificamente, né? Porque foi a minha trajetória profissional que acabou me levando a me especializar nesse ramo, né? Então, durante a faculdade, eu fiz estágios, né? Eu fiz estágio no TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, no Ministério Público e em escritório de advocacia. Então, cheguei ali no último ano da faculdade. Antes mesmo de eu me formar, eu já tinha passado na OAB. Então, quando eu colei grau, eu já poderia exercer a advocacia, né? Seria só pegar a minha OAB e advogar. Mas o meu estágio em escritório de advocacia não me despertou o interesse, né, de advogar. Então, eu quis ir para um outro caminho, que era o caminho do concurso público, né? Então, eu formei, eu já tinha OAB, não peguei, e aí abriu prova do Ministério Público, né, para fazer estágio de pós-graduação. E aí, como que funciona esse estágio de pós-graduação? Você une a sua especialização à prática, né, ali por 2 anos. E aí, eu fiz a prova, passei em primeiro, e aí, ali, eu fiz a minha primeira especialização, que foi de processo civil, né. No Ministério Público, a minha área de atuação era em família e sucessões, a principal, além de meio ambiente e idoso. Então, ali, logo depois da faculdade, foi o meu primeiro... Nossa, estou falando muito rápido. Não, fica tranquila. Eu chego até a ficar sem ar. Mas ali foi o meu primeiro contato com famílias e sucessões mais, assim, específico, né? Meu contato diário. Isso já fazem 9 anos. Fazem 9 anos que eu até... Ontem eu fui olhar, porque eu pensei, eu vou precisar mencionar isso no podcast. Então, eu sou formada há 9 anos, já faz um tempinho. Então, lá, 9 anos atrás, o meu primeiro contato com família e sucessões foi no Ministério Público, e era um contato diário, porque você analisa processos diariamente. Então, todos os processos de família e sucessões ali, a gente analisava. Então, finalizou o meu estágio de pós-graduação ali, né? A minha especialização, que levou uns 2 anos. Eu entrei para um cargo que se chama cargo comissionado, que é o cargo de assessor de juiz. Né? Abriu esse cargo e aí eu me candidatei, fui chamada. Inicialmente, eu fui lá para Formosa do Oeste, que é uma comarca inicial. E aí lá, dentre outras áreas que eu atuava também, né, que daí tinha, como era comarca inicial, faz tudo, né? É um juiz para uma comarca que você faz todas as áreas. Só que aí era eu e mais um assessor. Então eu trabalhava mais em direito de família, porque daí eu já trabalhava aqui, quando fui para lá, dei continuidade, né? Assim, já sabia a matéria. E aí família, sucessões, aí fazia outras áreas também, previdenciário, civil, criminal, enfim. E aí lá fiquei também por mais ou menos um ano, que foi quando abriu vaga aqui em Toledo para trabalhar com a juíza daqui, que aí era a vara específica de família e sucessões. Me candidatei, consegui a vaga, e aí eu vim para cá trabalhar só com família e sucessões, como assessora de juiz. E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos. E aí tudo isso é para contextualizar que, quando eu saí da assessoria, era meio lógico, né, eu nichar para essa área. Porque já era uma área que eu dominava, né, o conteúdo ali, porque
todo dia você analisa um processo diferente do outro, além de você ter que estudar e saber muito da matéria, e também por gostar dessa área. Eu acho que a gente gosta do que a gente sabe, assim, eu não tenho muito esse romantismo, sabe? Eu vejo, como nesse período também estudava para concurso, eu via que as matérias que eu não gostava era porque eu não dominava mesmo. Então, foi meio que a minha trajetória foi me levando, sabe? E aí eu pensei, quando eu comecei a advogar, eu não queria ir para um escritório, né? Por conta de salário, enfim. E aí eu pensei, eu vou nessa jornada sozinha, vou advogar sozinha, vou pegar essa área que eu já sei, né? E aí vou atuar nessa área que eu já sei. E aí foi mais ou menos assim essa trajetória que me levou para advogar em família e sucessões. E hoje é uma área que eu nunca imaginei falar isso, mas eu sou apaixonada pela área, assim, cada dia é uma novidade, eu vejo que é muito perfil, assim, o meu perfil mesmo. Não tem como você ficar entediada, não existe, sabe aquele tédio do trabalho, né? Um tédio que talvez exista, sei lá, num cargo de analista, de você fazer todo dia a mesma coisa, não existe. Porque... Cada caso é um caso, cada um é diferente um do outro. E aí envolve família, né? Então, você pode imaginar que todo dia uma bucha diferente. Eu até imagino, porque quando a gente fala dessa questão sobre sucessão familiar, sobre divórcio, geralmente também está atrelado com o momento de dor, né? Que vem essa questão da separação, a questão de um falecimento. E aí, muitas vezes, também está relacionado com brigas. Então, vamos desmistificar um pouquinho aqui como que isso pode ser feito de uma maneira mais leve, se existe uma maneira, né, Andréia? Então, mas assim, para quem desconhece essa área da sucessão familiar, essa área que traz a questão do divórcio também, como que ela pode ser feita assim de uma maneira mais leve? O que exatamente ela faz? Então, para começar, assim, para quem não sabe, a área de abrangência do direito de família e sucessões, basicamente, em termos práticos, o que um advogado de família faz? Ele trabalha com questões como guarda, né? Guarda de criança, por exemplo, alimentos, visitas, divórcio, igual você mencionou, inventário, e aí também entra a questão ali do planejamento sucessório, né? Todas as questões atinentes ali, a questão de família, o advogado de família, ele resolve. E em relação à questão de tornar isso, de tentar resolver, né? Igual você mencionou, de uma forma mais leve, isso é bem complicado. Por quê? Porque eu acho que até hoje, tirando o planejamento sucessório, né? Que depois eu vou explicar melhor. Mas tirando o planejamento sucessório e o atendimento consultivo, que é quando a pessoa ela vem previamente te consultar sobre como proceder numa questão, todos os outros casos, não teve nenhum cliente que eu recebi no escritório que não venha com uma carga emocional muito pesada. Porque isso é natural, né? Por quê? Porque quando ele chega no escritório, ou ele está vivendo um luto, né? Que é o caso do inventário, que ele está te procurando para resolver questões patrimoniais ali porque ele está vivendo um luto, ou ele está vivendo um divórcio, né? Ou ele está indo ali para resolver alguma questão relacionada ao filho, né? Que ele já não conseguiu, em tese, resolver ali com o pai, né? Então, sempre chega com uma carga muito pesada. Mas, lógico que o papel do advogado de família eu também vejo dessa forma. É tentar fazer com que o cliente veja que um acordo, uma resolução ali amigável é sempre a melhor opção, né? E aí você vai, quando o cliente chega, você vai conversando, vai tentando desarmá-lo para que seja possível, né? Lógico, se for interesse do cliente, chegar num consenso ali, fazer um acordo em relação ao que ele pretende. Por quê? Porque quando vai para o judiciário, o poder que você tinha de decidir sobre a tua vida... Então, por exemplo, você está se divorciando. Ele vai ficar com a casa, eu vou ficar com o carro e mais alguma coisa, sabe? Esse poder que você tem de decisão, ele acaba. E ele vai para as mãos do juiz, né? E não só vai para as mãos do juiz, que não conhecem, tipo, não te conhece, não conhece a parte, não conhece ninguém, como também vai para o judiciário, né? Que é um processo muito moroso. Tem um divórcio que leva 5, 7, 10, 12 anos. Enquanto isso, o patrimônio ele vai se dissipando ali, né?
Mas aí, para Então- evitar, muitas vezes, toda essa situação, também tem alternativas que as pessoas elas podem se informar um pouco antes. Como, por exemplo, antes de casar ou de escolher qual a opção, não sei bem certinho o nome, mas a modalidade, entre aspas, do casamento, ela pode consultar o advogado, ou então pode ser feito um testamento muito antes. Como que isso pode ser visto de uma maneira antecipada já? Como que funciona essa questão, Joana? Sempre a melhor opção é você consultar um advogado. Então, por exemplo, hoje você vai casar. Um exemplo, você vai casar. Aí, você ouviu a tua prima lá falar que foi lá no cartório e colocou o regime... Aí, a pessoa ela nunca sabe explicar muito bem. É o regime que depois vai dividir metade para cada um. Geralmente é essa conversa. Ou que vai dividir tudo, ou que não vai dividir nada. E aí, a pessoa, ela pensa, se aplicou para fulana, vai aplicar para mim também. É mais ou menos isso. E aí, vai seguindo. Ou então, ela... Hoje é muito comum, não era tão comum antigamente. Hoje é muito comum você ir morar junto com a pessoa, antes de regularizar as coisas. Então, você simplesmente vai morar junto, né? E aí, a pessoa não se informa se isso tem alguma consequência. Se, eventualmente, no futuro, a gente se vier a separar, né? Vai ter alguma consequência? Então, as pessoas, elas não pensam muito a longo prazo, né? Ou elas acham que, não, a fulana escolheu um regime, esse regime vai ser bom para mim também. E não é assim que funciona. Como eu falei, família, cada caso é um caso. O regime de bens que seria ideal para ti, talvez não seja ideal para tua colega, né? Então, qual que é o mundo ideal que acontece muito pouco, né? Antes de você casar ou antes de você ir morar junto, você procura um advogado e faz o que a gente chama de atendimento consultivo, para verificar quais são as suas necessidades e qual regime de bens que seria melhor para ti, né? Então, eu vou dar um exemplo rápido. Eu tenho uma cliente minha, que ela me procurou recentemente, que ela foi morar junto com o companheiro, e aí não deu certo, enfim, separaram. E aí o companheiro foi falar com ela e falou, eu já procurei um advogado agora, eu tenho direito à metade de tudo que a gente construiu enquanto a gente estava junto, né? Enquanto a gente viveu o que a gente chama de união estável, inclusive até o FGTS. E ela me procurou desesperada. Falou, como assim ele tem direito ao meu FGTS? Eu falei, ele tem direito ao teu FGTS correspondente ao período que vocês estiveram juntos. Então, por exemplo, vocês ficaram juntos por 4 anos, né? Viveram em união estável por 4 anos. O teu FGTS correspondente a esse período, ele tem direito à metade. E realmente ele pode pedir. Aí, no caso dela, em específico, eles tinham construído uma casa, assim, feito, né, uma benfeitoria, enfim. Metade, metade, metade. Por quê? Porque eles foram morar juntos, né? E quando você vai morar junto e você não opta por um regime de bens, você não regulariza aquela situação, você não vai atrás e regulariza, o Estado decide. E ele decide que união estável, se você se configurar a união estável, o regime de bens é o regime da comunhão parcial. E o que isso quer dizer? Metade do que vocês construíram, o que vocês construíram juntos, né? O patrimônio amealhado ali, metade cada um. Então, é assim que funciona. Só que quando que a pessoa vai pensar nisso? A pessoa não pensa nisso, ela vai vivendo a vida, né? Então, ela vai morar junto, ela vai, né? Ou ela vai lá e casa no cartório, e daí você chega lá no cartório para casar, a pessoa fala tudo corrido, você não entende nada, você pensa, tá, é esse regime de bens aí, você aceita. Na maioria das vezes eles colocam comunhão parcial, mas às vezes para você era melhor separação de bens, né? Separação total, ou às vezes comunhão universal, que é quando tudo, né, entra no bolo. Então, assim, esse atendimento consultivo preventivo, ele é o ideal, né? Às vezes a pessoa, ela pensa, mas aí eu vou gastar com um advogado agora, né? Nesse momento, eu não queria gastar para uma consulta. Só que aí por uma consulta, você muitas vezes perde metade de um patrimônio que você não deveria perder, né? Então, é uma questão de realmente você se antecipar e fazer o que é melhor para você. Isso vale, no caso, para divórcio, né? O que eu estou falando é do divórcio, de você escolher um regime de bens ali que faça sentido para você e para outra pessoa enquanto casal. Agora, trazendo para o campo que você mencionou ali de inventário, o que dá para fazer nesses casos é o planejamento sucessório, né? Que é o quê? Qual que é a diferença entre planejamento sucessório e inventário? O planejamento sucessório você faz antes de morrer. Então, é a pessoa detentora do patrimônio que vai buscar ali fazer o planejamento sucessório. Agora, o inventário já é realizado depois que você falece.
e ele vai acontecer de acordo com os termos legais, assim, não tem muito para onde correr, né? Então, se a pessoa, às vezes, ela tem interesse em deixar, em regularizar ali a questão do patrimônio dela, ou ela quer fazer a vontade dela, às vezes ela quer deixar uma parte maior do patrimônio para um filho que cuidou dela na velhice, né, vamos dizer, ou ela quer dispor do patrimônio dela de forma diferente do que a lei, né, regulamenta, lógico, respeitando a legítima ali, né, que é a dos herdeiros necessários. Aí ela tem que buscar um advogado antes, né, para fazer esse planejamento sucessório. E aí isso acontece por alguns meios, né? Tem testamento, tem doação, tem seguro de vida. Cada caso é um caso. Então, no planejamento sucessório, você precisa analisar o caso da pessoa em específico, ver qual a vontade dela, qual que é o interesse dela, o que ela pretende, se é reduzir imposto, o que é, e aí você faz de acordo com o que a parte pede, sabe? Você comentou agora também de herdeiros legítimos, que é um pré-requisito, é isso? O que seria? Na verdade, como que funciona? Herdeiros legítimos, eu quis dizer assim. Quando abre um inventário, existem os herdeiros necessários, né, que são o quê? Os filhos ali, cônjuge, né, sucessores, que precisa ser respeitado o direito deles de herança. Então, por exemplo, você, Joana, vamos supor que você tenha um filho. Você não pode fazer um planejamento sucessório deixando todo o seu patrimônio para um terceiro. Por quê? Porque a lei garante que o teu filho, o teu herdeiro necessário, que é o teu filho, ele tem direito à metade do teu patrimônio. Então, 50% desse teu patrimônio tem que ser separado, né, para o que a gente chama de herdeiros necessários, que é o que a gente chama de legítima. 50% é a legítima, é a metade. E aí, sim, a outra metade, se você quiser fazer uma doação para um amigo, né, para alguém, para um outro parente, você pode. Mas é basicamente assim que funciona. O direito sucessório, ele tem vários desdobramentos, que você começa a destrinchar ali quando o inventário chega para ti, né? E aí entra aquela questão que eu comentei. Cada caso é um caso e tem que ser analisado de acordo com as suas particularidades ali, enfim. Bom, uma das coisas que você já comentou, que é a importância de consultar um advogado antes de casar, ou então de fazer um planejamento sucessório. Mas quais são, talvez, os outros equívocos que as pessoas cometem, que poderia estar evitando também facilmente dentro dessa parte de sucessão familiar? Eu acho que, em relação à questão... Primeira coisa, procurar um advogado para esclarecer, né? Lógico, sou suspeita falando aqui porque eu sou advogada, mas realmente é um conselho que eu dou, assim, de coração. Por quê? Porque depois sai muito mais caro, né? Se você precisa procurar um advogado, se você procura um advogado para esclarecer uma dúvida, né? Resolver ali uma questão antes, e você procura um advogado para resolver o problema depois, isso é muito mais caro, né? Então, primeira coisa é isso, é tentar buscar uma orientação jurídica antes. E a segunda é tentar resolver extrajudicialmente mesmo, por meio de acordo. Porque o judiciário é muito moroso, né? É muito demorado. Igual eu mencionei, é muito melhor você ter nas mãos a possibilidade de você fazer um acordo que seja benéfico ali para ambas as partes, né? Do que delegar essa responsabilidade. E isso é muito curioso, porque... Eu observo uma tendência das pessoas a quererem delegar para tirar a responsabilidade de si, sabe? Durante toda a minha trajetória eu observei isso. Então, por exemplo, você chega no escritório e aí você passa a possibilidade, olha, dá pra gente resolver dessa forma, né? Ah, não. Deixa que o juiz decide. Daí, como se você estivesse tirando a responsabilidade de si, sabe? Deixa que o juiz decide porque ele sabe o que está fazendo. E se ele decidir é porque é o melhor. Isso aqui não é, nem sempre é o melhor, né? Então, geralmente, as pessoas, elas optam por deixar na mão do juiz e passar lá 5, 6 anos correndo processo, ao invés de recorrer a um acordo. Do que fazer um acordo. Lógico, às vezes, por uma questão de querer tirar a responsabilidade de si, né? De resolver a própria vida. Outras vezes, por uma questão de mágoa, né? Porque aqui a gente está falando de divórcio que teve pessoa traída, magoada, enfim. Então, às vezes, a pessoa ela te procura e ela fala, não, por mim pode deixar consumir todo o patrimônio. Eu só não quero que ele tenha acesso a nada, né? Então, envolve muita questão emocional também, a mágoa. Daí, lógico, vai do advogado trabalhar. Tem advogado que
tem esse viés mais de... não, já vai direto pro judiciário e deixa lá. Se durar 10 anos, se durar... Mas essa não é a minha forma de trabalhar. Eu costumo tentar um acordo antes, né? No sentido de entrar em contato com outra parte. Se ela já tem advogado, entrar em contato com outro advogado. Porque, realmente, eu acredito que é melhor para as partes você fazer um acordo e resolver logo, né? E aí entra a questão assim... Às vezes, quando você entra nesse processo ali de fazer um acordo, né? Gera um desgaste e tudo mais. Só que resolveu o acordo, foi homologado ali pelo juiz, acabou, né? Você pode seguir a tua vida, você pode construir um novo caminho, você pode... quando vai para uma ação, não. Você fica presa naquilo, né? E aí o desgaste emocional gigantesco, porque não resolve nunca. Às vezes você fica naquela ação por, sei lá, 6, 7 anos, né? Então, é muito complicado. Eu sempre tento fazer um acordo. Eu acho que mais da metade dos meus processos hoje do escritório, de questão de guarda de filhos e divórcio, foram feitos mediante acordo, assim, que eu consegui resolver extrajudicial. E é o melhor caminho, na minha opinião, né? E quando a gente fala também sobre a questão do planejamento sucessório, na prática, como que a gente pode organizar bem antes esses testamentos, essas doações que são feitas? A gente estava conversando antes ainda. Assim, ó, o planejamento sucessório, ele varia muito de pessoa para pessoa. Ou seja, qual que é a intenção da pessoa, né? Porque como que funciona? O planejamento sucessório, qual que é o principal objetivo dele? Fazer valer a vontade de quem construiu aquele patrimônio. Então, eu construí o meu patrimônio durante uma vida toda. Vai chegando no fim da minha vida, ou antes até, eu quero decidir como que eu vou querer que ele seja distribuído, né? Então, a primeira coisa esse é o fundamento. Fazer valer a vontade de quem construiu o patrimônio, lógico, de acordo com os limites legais, e evitar briga entre os herdeiros, né? Porque depois que a pessoa falece, começa, né? Não sei se você já conhece alguém que entrou nessa disputa, mas pode ser patrimônio de 20 milhões, 30 milhões, e pode ser uma casinha de 30 mil. Os herdeiros começam a disputa ali. Então, o principal objetivo do planejamento sucessório é esse, distribuir o patrimônio em vida. Para isso, existem vários instrumentos, tá? Você pode fazer um testamento, você pode fazer uma doação, você pode fazer um seguro de vida, você pode fazer uma previdência privada, né? Então, vai depender muito do objetivo da pessoa. Às vezes, a pessoa ela quer economizar em tributos, ela quer deixar alguma coisa para um filho em específico e quer economizar em tributos. Eu vou só dar um exemplo aqui. Aí, ela faz um seguro de vida, porque o seguro de vida não entra no inventário. Aí, você não paga também o ITCMD, que é o imposto. Então, assim, tem vários instrumentos que você pode se utilizar para você conseguir fazer essa distribuição e lá na frente também reduzir impostos, enfim. Só que realmente depende de cada caso, do objetivo da pessoa, né? Às vezes ela já quer distribuir o patrimônio, às vezes ela já quer doar um bem, às vezes, igual eu mencionei antes, ela quer deixar uma fatia, né, entre aspas, maior para um dos herdeiros, né? Porque, o meu filho cuidou de mim na velhice, ou meu filho está aqui me ajudando na minha propriedade rural, eu acho justo que ele fique com uma fatia maior. Enfim, são vários instrumentos ali que dá para se utilizar para fazer essa distribuição do patrimônio, né? Mas, lógico, ela tem que ser feita antecipadamente. E nesse caso também da parte sucessória, teria alguma história que foi marcante para você nessa sua trajetória que vale a pena compartilhar? Então, da parte sucessória, eu acredito que não. Assim, da parte sucessória, quando eu antes de eu iniciar na advocacia, teve um inventário, né, em específico que me marcou, que era um inventário que tinha um patrimônio grande, assim, mas que ele já corria 16 anos. E aí entra essa questão que eu falo. Às vezes, a pessoa está muito magoada com o irmão, alguma coisa assim, e aí ela não interessa se o patrimônio ele vai se esgotar, se a casa vai ficar lá parada, vai ficar se deteriorando, se no final o patrimônio ele vai virar em nada. O objetivo do herdeiro é prejudicar o outro, né? Então, esse inventário ele acabou me marcando por uma questão de tempo decorrido, né? É muito tempo, 16, acho que era isso, 16 anos, 15, 16 anos. Era muito tempo. Mas muitas histórias, assim, marcantes, principalmente do período ali
de assessoria, porque você vê um processo diferente por dia, né? Mas agora, na advocacia, teve um caso que me marcou muito, que é recente, que é o que eu lembro com mais facilidade, que é de uma criança que ela estava sofrendo violência física por parte da mãe e do padrasto. E aí o pai me procurou. Ele me procurou, ele falou, olha, o Conselho Tutelar me ligou, pediu para eu ir buscar meu filho, porque ele estava com vários hematomas. E aí eu fui lá, busquei ele, e agora eu preciso que ele resolva isso, porque a mãe quer vir pegar essa criança, como é que eu vou deixar meu filho ir para lá, né? E realmente a criança estava toda roxa, enfim, estava partes assim do corpo muito prejudicadas, enfim. E aí esse é o caso que você para tudo que você está fazendo no escritório e a juíza demanda, né? Então, a juíza e a demanda ali era uma ação de modificação de guarda, né? Com pedido de tutela antecipada. E aí consegui a modificação da guarda. Então, a guarda foi para o pai, provisoriamente, né? Você pede em sede de tutela de urgência. Suspendi o contato com a mãe, consegui suspender por conta da violação ali, né? Grave que tinha. E aí, foi isso. Consegui já esses pedidos antecipadamente e pedi também para expedir ofício com tutela de urgência para o Conselho Tutelar. Para o Conselho Tutelar mandar um relatório, né, de se já tinha outras ocorrências. E assim, Joana, tinha muitas ocorrências. E por que esse caso me marcou? Porque quando você analisa processo, quando você está lá no judiciário, no MP, você está dentro da tua sala, você abre o computador, você pega o processo, você olha, você vê foto, você, né? Lógico, é chocante de qualquer forma. Mas você não tem contato com a parte. Você, por exemplo, não vê uma criança fragilizada. E nesse caso que eu atendi ali no escritório, quando ele veio para atendimento, lógico, ele não tinha onde deixar a criança, ele levou a criança junto para o atendimento. E assim, é muito cruel, porque você não acredita que uma mãe tem capacidade, uma mãe ou um padrasto tem capacidade de fazer aquilo com a criança. Salvo engano, ele tem 5, 6 anos. Assim, uma criança doce, amável, sabe? E ele estava todo machucado e, assim, muitas vezes, foi recorrente. Então, assim, fazia muito tempo. E aí, o que o pai me falou? Que ele já tinha informado o Conselho Tutelar. Só que o que acontece, Joana? A pessoa, ela não tem informação que eu tenho, por exemplo, que quem é do direito tem. Então, ela não sabe muito bem como agir. Às vezes, ele visitava a criança estava ali com um roxinho. Ele falava, o que está acontecendo? Ah, me bateu e tal. Ele ia no Conselho Tutelar, reclamava, por isso que tinha aquele monte de ocorrência, mas ele não sabia muito bem como agir. E, assim, parece besteira, mas realmente as pessoas não sabem como agir, sabe? Não tem essa noção de... Eles têm medo, sabe? Como é que eu vou... Eu até falei pra ele, por que você não foi lá e buscou a criança, né? Antes, quando ela te relatou? Mas eu ia no Conselho Tutelar. E aí, como é que eu vou tirar a criança da mãe? Depois, aí eles acham que eles podem ser presos. Enfim, é uma questão, assim, que realmente as pessoas, elas não têm acesso a muita informação. É normal, né? E aí, essa foi a história que mais me marcou, assim, porque eu tive contato com a criança, sabe? E aí você vê uma criança, assim, doce, ingênua, toda machucada, enfim, é bem complicado. Mas agora tá bem, ele sempre me manda foto da criança, enfim, já tá segura, tá numa escola nova, convive com os avós, é outra criança, sabe? Às vezes ele me manda foto, enfim, e aí você vê que é uma criança com vida, sabe? Então, acho que de casos de família, o mais recente foi esse. Uma coisa que me chamou muito a atenção que você falou assim, as pessoas elas não sabem, elas não têm uma noção de como que elas podem proceder. E esse é realmente um caso muito grave. E aí, quando tem algumas questões assim, o que as pessoas precisam ter uma noção mínima de como proceder para, às vezes, não ficar aumentando, ampliando aquela dor, independente da situação, que esse foi um caso de violência. Mas há outros casos que você ressaltaria também que a pessoa ela precisa ter uma noção básica dos direitos que ela possui? Nossa, tem vários. E aí abre um campo imenso também, né? Eu ia falar. A gente pode ficar até amanhã aqui conversando. Mas assim, ó, eu acho que os principais... o que acontece muito no escritório. Primeiro, muitas vezes, a mãe e o pai já são separados há um tempo. E aí, a mãe... Qual que é o medo da mãe? A mãe tem a guarda do filho, por exemplo. Tá? Tô usando um caso hipotético, mas... eu sempre digo, tem pais que exercem a guarda dos filhos de uma forma muito ótima, assim, sabe? Então, é só um caso hipotético. A mãe exerce a guarda do filho e está separada ali há muitos anos do pai. Ela tem, por exemplo, receio de pedir pensão alimentícia para o filho. Aí ela vive tem que trabalhar, né? A maioria das pessoas, a maioria da nossa população é uma população que trabalha muito por um salário mínimo, né?
E aí, aquela criança, ela tá sempre, vive uma vida humilde, enfim, e a mãe sempre com medo de pedir pensão alimentícia porque pensa que o pai pode tomar a criança, porque pensa que o pai pode ter daí o direito de ver a criança. Mas assim, ó, o pai, se ele é pai, ele sempre vai ter o direito de ver o filho. A menos, lógico, que existe uma situação muito grave, né? Uma situação que daí já foi lá para a vara da infância, destituir o poder familiar, né? Igual esse caso que eu mencionei agora, dessa mãe, porque eu consegui a suspensão, né, do direito dela de ver o filho. Mas, em regra, os pais, eles têm direito de contato com o filho. Então, você pedir pensão alimentícia ou não para o seu filho não muda nada. O pai tem o direito de ver igual, entende? E não é tão simples assim quanto as pessoas pensam de perder a guarda de um filho, sabe? A pessoa, eu acho que... Uma vez eu acho que eu assisti até, quando era criança, assisti uma novela. Assim, nossa, o pai, ele tem muito poder aquisitivo, e aí a mãe, ela não tem, né, muitas condições financeiras. Daí ela evita ao máximo do filho ver o pai, porque sabe que o pai a qualquer momento pode ir lá e ele tem um amigo que é da justiça e ele vai lá e vai tomar a criança. Não é assim que funciona, não é. Para você tirar uma criança de um lar que ela já está ambientada, então ela já está ali, a mãe já exerce a guarda, ela já frequenta aquela escola próxima, ela já tem amigo, ela já tem uma rotina toda instalada. Para você tirar essa criança dessa situação, da guarda de uma mãe dessa, você tem que apresentar uma situação grave, né? Então, assim, tem que ter uma situação ali de maus tratos, de abuso, ou tem que provar que ela realmente não está sendo bem cuidada. Mas, para isso, existe um processo, né? Você vai pedir um estudo social, um estudo psicológico. Não é tão simples assim. Precisa de uma situação grave. Então, às vezes, a mãe, ela deixa de buscar, né, direitos para o filho, achando que com isso vai impedir o pai de ver a criança, ou achando que ela pode correr o risco de perder a guarda daquela criança. E não, né? Na verdade, ela está deixando de buscar um direito que é do filho. Porque isso é bem importante também mencionar. Os alimentos, eles são da criança. Ou do adolescente, enfim, tá? Do menor. Eles não são da mãe. Então, a gente vê, às vezes, aqueles memes da internet, né? Isso é muito engraçado. Nossa, R$300 a mãe comprou uma mansão, né? R$300 por mês a mãe comprou uma mansão, ela faz a unha, ela... Só que, gente, os alimentos, eles são fixados pro menor. Ele é do menor, ele é um direito do menor. Não é um direito da mãe. Né? Por isso que, quando completa 18 anos, a outra parte pode ingressar com uma ação para exonerar esses alimentos, dependendo da situação ali. Porque eles são fixados em prol do menor, não da mãe. Né? Então, isso é bem importante. Quando eu penso muito, e que se fala bastante também nessa questão da pensão alimentícia da criança, é que tem casos que mães têm medo de que se o pai não paga, vá preso, né? Tem muito disso também. Sim. Então, às vezes, eu prefiro nem envolver o pai nessa questão, porque sei que às vezes não tem uma condição financeira boa, e aí pode prejudicar ele. Também rola isso, né? Como que funciona essa questão, Joana? É assim, ó. Primeira coisa também que é muito importante de falar, que agora surgiu aqui, veio à mente. Acordo de boca não te dá o direito de executar a pensão alimentícia. O que quer dizer isso? Se você fez um acordo de boca com o pai, que ele vai pagar R$500 por mês. Passou um mês, ele não pagou. Chegou o outro mês, ele pagou 200. Chegou o outro mês, ele decide não pagar. Você não pode cobrar isso na justiça. Por quê? Porque você fez um acordo de boca. Ele não tem validade nenhuma. E essa é uma orientação também que deve ser passada. Se você tem um acordo de boca, busque um advogado. Se você não tem dinheiro, você pode procurar. Aqui no município de Toledo, né, tem os núcleos de prática, que a gente chama. Você pode procurar os núcleos de prática. Eles ajuizam essa demanda, tá, de regulamentação ali, de fixação dos alimentos. Ou então, dependendo do município, você pode procurar a Defensoria Pública aí no próprio fórum. Enfim, eles vão passar as orientações ali cabíveis. Regulamente esses alimentos. Por quê? Se chegar mês que vem, o pai decidir não pagar, você pode executar. E aí entra essa questão que você falou da prisão. Para que o pai seja preso, a mãe tem que executar. Não é outra pessoa, não é automático, sabe? A mãe precisa buscar um advogado e ajuizar uma execução de alimentos. Aí entra a execução pelo rito da prisão, né? Que é quando autoriza a prisão, e pelo rito da penhora. Pelo rito da prisão, o que autoriza a prisão, venceu uma parcela, ou venceu parte de uma parcela, você já pode executar pelo rito da prisão, né? E são as 3 últimas, então até 3. É assim que funciona. E as que vencerem no decorrer da execução. Então, por exemplo, eu ajuizei a execução pelo rito da prisão hoje, da pensão alimentícia do mês passado.
demorou para citar, né, para conseguir encontrar ali o genitor, né, o pagador de alimentos. As que forem vencendo e ele não pagou, vão entrar no bolo também para pagar, senão prende. E aí você tem pelo rito da penhora também, que daí penhora salário, né? Depois, ali no curso, você pode pedir para penhorar valores, até FGTS, enfim, tem uma série de questões ali. Mas basicamente assim funciona. Só que não é automático, né? Que você falou, às vezes a mãe tem medo que o pai pode ser preso. Ele só vai ser preso se você pedir para ele ser preso. Então, não pagou. Você pode pedir. Só que isso é bom de você ter regulamentado porque te dá o direito de cobrar, sabe? Se você não regulamenta isso, se você se não entra com uma ação, vai para o juiz e o juiz determina o pagamento de, vamos supor, 30%, 40%, 50%, um salário mínimo, você não tem como cobrar. E aí, às vezes, o teu filho passa a vida inteira recebendo, às vezes recebe R$50, às vezes recebe 100, e você nunca pode cobrar, porque você não regulamentou, você não foi para a justiça e tem uma decisão do juiz dizendo, o pai precisa pagar tanto, entende? Então, é mais ou menos assim que funciona. Uma coisa interessante também é que quando se faz essas orientações, esse acompanhamento, não precisa necessariamente ser presencial também, né? Tem um formato online que daí dá para atender pessoas de todas as cidades. Como que funcionou essa questão do online? Principalmente com a pandemia ali, quando aconteceu a pandemia, o formato das audiências, que até então eram presencial, eles foram para o online. Então, começou a ter audiência online por conta da pandemia, né? E a informatização também de processos ali, enfim, dos sistemas. Que já era sistema antes, mas que alguns estados eles foram aprimorando. Então, hoje, Joana, as audiências, na grande maioria, elas são online. O que te permite atuar em qualquer lugar, em qualquer estado, sabe? Se você tem um processo eletrônico, né, que acontece ali pelo meio virtual, e a audiência online, você pode advogar para qualquer lugar do país, né? Hoje, por exemplo, eu tenho cliente do Brasil e do exterior. Eu tenho uma cliente da Itália e um da Suíça, que é questão de homologação de divórcio estrangeiro, né? Que é quando você é casado, né, casa fora, daí regulariza aqui no país também, aqui no Brasil. Depois, quando você divorcia lá fora, você tem que homologar no Brasil para ter validade, senão aqui você continua casado. Então, isso traz também cliente de fora. Então, hoje, o que o advogado pode fazer? Ele pode atender pessoas do Brasil todo, ele pode atender pessoas de fora, porque é só o cliente estar com o celular na mão, clicar no link ali, né, da reunião, que você consegue fazer o atendimento. E aí, lógico, os documentos são passados todos pelo celular, assinatura de documentos, procuração, contrato, né, declarações, o cliente consegue assinar tudo pelo celular também, né, por meio de aplicativos ali que eu acabo encaminhando. Então, essa foi uma facilidade, né, que eu acredito que tenha potencializado ali com a pandemia, né, depois da pandemia. E aí, hoje, realmente, você consegue atender qualquer pessoa de qualquer lugar do país. É muito interessante, assim. Tanto que hoje tem muitos advogados que fecharam as portas do escritório e que advogam de casa, né, para economizar custos, enfim, e que atendem só virtualmente, não atendem presencialmente. Eu ainda atendo presencialmente porque primeiro que eu gosto desse contato, né, eu gosto do que a gente chama de tete a tete, assim, e porque eu vejo que tem inventários, por exemplo, quando o patrimônio é muito grande, existe uma certa, às vezes, insegurança de como assim eu vou contratar um advogado, né, e só vou ter contato com ele aqui pelo celular, né? Então, eu faço esse atendimento presencial, enfim, no escritório. Mas existe essa possibilidade, né? E hoje ela é bem forte, assim, tem advogado que nichou só para isso, só para atendimento online. Olha só que legal. E, Andréia, teria algum conselho também para quem está passando por esse momento delicado de divórcio, de inventário, que você sente no seu coração de falar para as pessoas, além de dizer, procurou advogado? Eu acho que a questão como que funciona? A pessoa, muitas vezes, ela tende a procrastinar, né, a resolução do problema. Obviamente, porque é um momento de muita fragilidade, né? Um momento emocional que a pessoa está ali com o emocional fragilizado. Mas a orientação é procurar se informar, né, e resolver as coisas o mais rápido possível. Porque quanto mais você posterga, né, quanto mais você prorroga aquela situação,
piora, né? Muitas vezes isso dá a possibilidade da outra pessoa dissipar patrimônio, ocultar patrimônio, né? Enfim. Então, o certo é procurar um advogado da sua confiança, um advogado que você se sente bem, né? Que faça ali um atendimento humanizado, acolhedor, porque realmente é um momento muito difícil. Cada caso é um caso, não existe um caso parecido com o outro, porque cada família é uma família, né? E tentar resolver da melhor forma possível, né? Quando o problema já está instalado. Se o problema não está instalado, procurar se informar antes, né? Para evitar alguns prejuízos aí que podem vir a ocorrer. Acredito que seja isso. Teria mais alguma consideração que gostaria de fazer a respeito desses assuntos que nós tratamos agora, para a gente já se encerrar para o encaminhamento? Não, eu acho que é isso. Então, Tô satisfeita. Andréia, eu agradeço muito a sua participação. Eu vejo que ela é bem esclarecedora, né? Para que as pessoas elas possam procurar os seus direitos a tempo, muitas vezes evitando que seja um caso mais pesado, mais doloroso, né? Poderíamos dizer assim. Que esse hábito, se fosse mais comum, evitaria muita dor de cabeça, né? Com certeza, com certeza. Bom, eu agradeço então aqui a sua presença, todos os seus esclarecimentos aqui compartilhados. Seja sempre bem-vinda aqui no Conversa Oeste, Andréia. Obrigada, Joana. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Agradeço vocês também aí de casa, que sempre estão nos acompanhando. Comenta aqui alguma coisa, comenta com joinha, comenta com palminha, enfim, para a gente saber que você está nos acompanhando. Continue nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos presentes com o Jornal do Oeste no Instagram, no site, no Facebook, Spotify, YouTube, enfim. Conteúdo relevante é o que não falta para você continuar aqui nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio.